A bênção do Senhor Deus, Pai Onipotente, desça sobre nós, nesse momento, aqui, irmanados, todos nós, nessa pregação, em homenagem às mães cristãs e aquelas também que não conseguem ouvir a palavra do Senhor, Pai. Nesse momento, vamos prestar homenagem a todas as mães, para que elas tenham a esperança de ouvir as palavras do Espírito Santo de Deus, seja transmitida através desse servo a todos vocês, amados e amadas aqui chamados, crianças do mundo, aqueles que não têm condições de alcançar a palavra do Evangelho. Que Deus nesse momento tenha piedade de todos, que o Divino Espírito Santo de Deus desça sobre nós e com a sua luz que brilhe nos caminhos das trevas para aqueles que necessitam de uma palavra, que necessitam de um alento para prosseguir na vida. Eu peço e rogo que o sangue de Jesus lave e abençoe o corpo, a alma e o espírito de todos que estão ouvindo essa palavra e expulse o demônio para as prisões do inferno, para que não venha cometer os fiéis da palavra, as servas do Senhor, as crianças do mundo, nesse momento tratados como amados e amadas, com todo carinho, toda atenção, dirigido a palavra pelo Santo Espírito de Deus. Amém. Então, quanta diferença a mulher faz no lar. Uma vez por ano, passamos para o melhor, paramos para refletir um pouco sobre isso, ou sobre o que elas significam em nossas vidas. Qual a diferença que a mãe cristã faz ou deve fazer no lar? Hoje vamos olhar para a vida de 3 exemplos de mães que nós admiramos muito na Santa Escritura, para descobrirmos a diferença que uma mãe, pela graça de Deus, pode fazer na vida de sua família. Somos desafiados todos nós, mães, pais, filhos, solteiros, viúvas, com qualidades, caráter, de pessoas transformadas em Deus. Qual a diferença que uma mãe com grande Deus pode fazer? Examinamos então a vida de 3 mães que realmente fizeram uma diferença. Ana, mãe de Samuel; Joquebede, mãe de Moisés; Eunice, mãe de Timóteo. Ação ou significado: lembrar que o marido, que é suficiente para a mulher ser uma mãe, esposa piedosa. Lembrar que todos nós devemos ser gratos a Deus, chamou mães para trazer o que fazem, mas acima de tudo, lembrar que o mesmo Deus, digno e fiel, bondoso, é o nosso Deus também. Ela entrega seus filhos para Deus. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Dedique ou consagre a criança, entregue a Deus. Nossos filhos não são nossos, pertencem a Ele. Somos mordomos das pequenas vidas que Deus nos empresta para serem moldados conforme a sua imagem. Somos pastores que cuidam dessas ovelhinhas para o Supremo Bom Pastor. Para isso temos que entregá-los a Deus, confiante de que Ele é um Deus bom, confiável, digno do nosso melhor. Uma mulher piedosa
mas sem filhos, enquanto Eli, o sacerdote insensível, tem. Salmos capítulo 1, verso 1 e 3, uma mulher injustiçada pela sua rival, mas que levava isso para Deus, uma mulher que ofereceu o seu melhor para Deus, reconhecendo que foi Ele que o deu para ela. Samuel, ou seja, nome de Deus, cumpriu seus votos. Sempre fiquei intrigado com uma questão, como Ana entregou o filho precioso dela para ser cuidado por Eli, o pai que já havia perdido seus próprios filhos. A resposta é que Ana não deu Samuel para Eli, ela deu para Deus. Assim como a viúva que entregou suas 2 moedinhas no templo, na época de Jesus, ela o entregou para Deus, não para o homem corrupto. Note, amados e amadas, o espírito com que Ana entregou Samuel ao Senhor foi com alegria, adoração, júbilo. Ela louva a Deus pela sua santidade, conhecimento, poder e juízo. Novamente foi Deus e não Ana o foco dessa história. Ana confiava totalmente na sabedoria de Deus. Deus sabe melhor, podemos descansar entregando nossos filhos a um Deus grande, digno, misericordioso, confiável e bom. Ai dos pais que tem um Deus tão pequeno que não é digno de ser confiado com a vida dos filhos. Que pena dos pais que precisam ser Deus na vida dos seus filhos e não podem confiar num Deus soberano que os ama mais do que eles. Que o alicerce bíblico cedo na vida prepara o caminho para o futuro. Note, amados e amadas, que Ana só levava um filho depois de desmamado. 1 Samuel capítulo 1, verso 22 e 24. A palavra gamal traz a ideia de plenamente tratado ou preparado. Não foi só a nutrição do seu corpo, mas da sua alma também, que fez a diferença nos primeiros 3 anos de vida. A importância de dedicar nossos filhos ao Senhor, não somente no culto, mas durante a vida inteira. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Entregar, devolver nossos filhos a Ele é a única resposta lógica para um pai cristão. Mas muitos pais tentam guardar seus filhos para si. Queremos que nossos sonhos, nossas expectativas se realizem neles. Às vezes tentamos viver nossas vidas através deles, tentamos segurá-los há tanto tempo quanto possível, estar perto ao seu lado, e às vezes impedimos que sirvam ao Senhor. A dedicação dos nossos filhos não deve ser de boca para fora, mas sim de coração lá dentro, sincero. Devemos encorajar nossos jovens a seguirem passos que os levarão a uma vida frutífera para o Senhor Pai. Filocentrismo. Filhos não são a razão da nossa existência, existem para o Senhor. Ela ensina seus filhos sobre Deus. Além de entregar seus filhos a Deus, a mãe, que tem um grande Deus também, faz o seu papel de ensinar seus filhos sobre Deus. Implícito na ideia de Provérbios capítulo 22, verso 6. Consagre seu filho ao Senhor. Amados e amadas, vocês lembraram de consagrar o seu filho ao Senhor Deus? Ele deu a vida ao seu filho e você consagrou a ele? Servas do Senhor. É um processo de acompanhamento, de construção, colocando o filho no caminho do Senhor. Para essa mãe, Deus é soberano, fiel e o nosso único rei. Sequestro de nossos filhos como Moisés, José, Daniel, moça e reis, serva de Naamã. O que será dele? Muito depende da formação que já recebeu.
nos primeiros anos de vida, se o meu filho for sequestrado, teria uma bagagem bíblica, um legado espiritual para continuar firme no Senhor? A história o mais importante nesse ensino de Arão e Joquebede deram para o pequeno Moisés foi sua identidade como filho de Deus, e o fato de que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. O desenvolvimento da história de Moisés é fascinante. Diante do decreto de Faraó de que todos os bebês masculinos fossem mortos, Joquebede, ela própria protegeu seu filho pela fé, coragem, para resistir ao decreto. Ela planejou para a salvação do seu filho. Ela ensinou sobre sua verdadeira identidade. Sabemos disso por causa de Provérbios capítulo 2, verso 11. Saiu a seus irmãos, chamado um egípcio. Pareceu que não era, mas não era. Deus disse: sou o teu Deus, teu pai, o Deus de Abraão. Veja em Atos capítulo 7, verso 20 e 25, onde descobrimos que foi visitar seus irmãos com 40 anos de idade, imaginando que eles também sabiam da sua identidade como libertador, como provavelmente teria sido ensinado pelos seus pais. Hebreus capítulo 11, versos 23 e 27. Pela fé, Moisés foi ocultado por seus pais. Para quê? Foi a fé de Moisés, mas de fato era dos pais. Mas ele era tão identificado com a fé deles, que é como se fosse dele. Coragem para desobedecer o rei, um modelo para seu filho. Imagine a fé de entregar o seu filho precioso para a filha do rei pagão que quer destruí-lo. Mais tarde, Moisés precisaria desse tipo de convicção para sua identidade, para enfrentar Faraó. Então, amados e amadas, podemos ensinar nossos filhos sobre a sua verdadeira identidade como filhos de Deus. Pais, não tem medo de viver pela fé, viver como o povo de Deus. Essa mesma fé foi transmitida para seu filho infante, que depois escolheu identificar-se com o povo de Deus, fazendo assim uma enorme diferença. Coragem, ficar sós quando necessário pela causa de Cristo. Identidade com Ele. Quem eu sou determina o que eu faço. Ensinar nossos filhos que significa viver pela graça, avaliar a vida à luz da eternidade. Filho do rei, povo escolhido por Deus, sacerdócio real, príncipe adotados na família de Deus, aceito em Cristo, vivo dentre os mortos, perdoando, redimindo, embaixador do Rei dos Reis, filho seguro, selado pelo Espírito Santo, nunca sozinho, herdeiro da vida eterna. Desafiar nossos filhos a serem corajosos. Mistério, missões, testemunho, na escola, na vizinhança, na universidade, etc. Ela equipa seus filhos com a palavra de Deus. Muitos consideram Paulo o pai espiritual de Timóteo, e tem razão. De fato, Paulo era o pai na fé de Timóteo, que nunca tinha, mas muito antes do apóstolo, o jovem ministro tinha uma mãe espiritual e uma avó espiritual, Eunice e Loide. Quando Paulo encontrou Timóteo em Atos capítulo 16, versos 1 e 3, ele já era uma obra praticamente terminada. Era discípulo, com bom testemunho em todas as regiões de Listra e Icônio. Cabaia ao Paulo dar aqueles retoques finais
ou cabia, desculpa, a Paulo dar os toques finais para estabelecer Timóteo como servo do Senhor. Para essa mãe, Deus se revelou de forma pessoal, pela sua palavra, não nos deixou só, órfãos, mas deu-nos palavra para nos conduzir pelo labirinto da vida. Com isso aconteceu, o segredo foi o preparo, o equipamento dado para Timóteo em casa, baseado na palavra de Deus. E note que foi um lar dividido. Tudo indica que o pai de Timóteo era incrédulo, um grego que provavelmente não seguia a fé judaica. Sabemos disso pelo fato de que, em Atos capítulo 16, verso 3, Timóteo não era circuncidado. A vontade do pai dele era, então prevalecia em questões rituais e religião. Equipa o filho com um legado de fé, mesmo que dividido. Timóteo capítulo 1, verso 5, fé sem fingimento que veio de 2 gerações de mulheres de Deus. O exemplo da mãe e a avó, sem o apoio do pai e o avô, mesmo assim, há poder no exemplo da mãe. Atos capítulo 16, verso 1. Uma mãe com marido descrente, uma avó piedosa, uma viúva, um divorciado pode criar um filho que teme a Deus sozinho. O segredo não está nos pais, mas está em Deus, a sua palavra. Todos nós temos esse mesmo recurso. O bastão da fé precisa ser transmitido de geração em geração. Podemos iniciar um novo legado. Equipa os filhos com o ensino da palavra de Deus desde o berço. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 14 e 17. Desde a infância, quando bebê, sábio para a salvação, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, equipado para servir o povo de Deus como líder, mesmo sendo jovem. Filipe capítulo 2, versos 19 e 23, a vida de Cristo. Em Timóteo capítulo 20, verso 21, caráter provado, tal pai, tal filho. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 9, aproveitando todos os momentos oportunos de não conflito, para ensinar nossos filhos a sua identidade como filhos de Deus, a importância de culto familiar, memorização da palavra, da Bíblia, música, atmosfera do lar, tudo tem significado. Não é fácil, certamente custa, mas é justamente na preparação de uma futura geração de líderes que a mãe encontra seu significado duradouro. 1 Timóteo capítulo 2, verso 15, todavia será preservada, salva, através da sua missão de mãe, se elas permanecem em fé e amor e santificação, com bom senso, testemunho de vida de Timóteo, ele teria entendido. A diferença então está na palavra transmitida por um legado da fé. Pais são muito importantes, mas pela graça de Deus, a mãe pode criar filhos que lideram o povo de Deus. Mesmo quando o marido esteja descrente, a mãe piedosa faz a diferença. Às vezes parece ser uma batalha perdida, nadando contra a maré, mas uma fé simples, semeada cedo na vida da criança, pode gerar um futuro promissor e eterno. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14, uma mãe convertida santifica ou separa seus filhos para o Senhor, para ação e atenção especial a Deus. A mãe não precisa entrar em greve para mostrar a diferença que faz no lar. Não precisa abandonar seu marido e filhos por 9 dias para descobrir o quanto precisam dela. A mãe que realmente faz a diferença, entrega seus filhos ao Senhor, prepará-los para servir ao Senhor, ensina seus filhos sobre o Senhor e sua verdadeira identidade, coragem para ficar a sós, prepará-los e identificar com o povo de Deus. Equipa seus filhos com a palavra de Deus para servir
ao Senhor, mas a resposta não está tanto nas mães, e sim em Deus dessas mães. Um Deus digno, confiável, a quem entregá-los. Um Deus fiel que nos deu uma identidade como filhos, e por isso coragem para resistir ao mal. Um Deus bom que nos deu sua palavra para conduzir nossas vidas. Como pais e mães somos falhos, mas pela graça de Deus, com um grande Deus, podemos fazer uma diferença nesse mundo, a começar com nossos lares. O poeta escreveu um livro, A Vida Frutífera. Ele diz: mães, estou procurando sua realização em carreiras, programas de igreja ou atividades sociais fora do lar. Estou jogando fora a maior maneira de alcançar uma influência e realização que realmente permanecerão quando não focalizar o seu papel como mãe. Seu maior ministério espiritual é para a família. Ela é o centro do lar, ela é o ministro principal na vida dos filhos. Uma mãe que teme Deus é capaz de fazer toda a diferença na família. A mãe que balança o berço impacta o mundo para a eternidade. A maneira que Deus ordenou para a mãe realmente fazer uma diferença não é sendo uma secretária executiva, uma recepcionista, uma ortodonta ou mulher de negócios. Não, é através das atividades sociais, clubes ou até mesmo igrejas. Essas coisas podem ser boas quando ocupam seus devidos lugares, mas não são as maneiras principais pelas quais as mães deixam a sua marca aqui no mundo. A mãe deixa uma marca no mundo quando ela prepara uma nova geração que por sua vez se levantará e continuará a fé. Essa é a prioridade principal da mãe piedosa: preparar seus filhos para o reino de Deus. A mãe que balança o berço impacta o mundo para a eternidade. A mãe que tem um grande Deus no seu coração deixa uma marca para a eternidade na vida do seu filho. Que diferença maravilhosa a mãe piedosa pode fazer. Amados e amadas, o que é ser mãe? Hein, amados e amadas, o que é ser mãe? Atenção, servas do Senhor. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Salmos capítulo 139, verso 13. Ser mãe é receber o dom divino de gerar vida. Muito mais do que isso. Ser mãe é ter o dom supremo do amor incondicional. 1 Coríntios capítulo 13. Pois muitas mulheres, mesmo sem ter gerado filhos fisicamente, são capazes de amar, mesmo quem não viu nascer. Se você é mãe, saiba que foi Deus quem permitiu a vida nascer dentro de você, e essa presença contínua em você te capacita para o amor. Ser mãe é usar 3 palavras, a mãe, para formar uma sigla e significado. Primeiro, a mulher. Gênesis capítulo 3, verso 20. Deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. A mulher foi criada por Deus em último lugar. Quando tudo já estava pronto, Deus deixou o melhor para depois. Parece que a mulher veio para apreciar as belezas da natureza, mas também para completar o que faltava com sua formosura. Além disso, a mulher recebeu a capacidade de doar a vida e foi abençoada por Deus. Gênesis capítulo 1, verso 28. Mesmo depois que a mulher passou a sentir dores no parto por causa do pecado, Gênesis capítulo 3, verso 16, ainda assim a mulher não temeu o privilégio de ter filhos. A maternidade tem sido desvalorizada por causa da vaidade em questão financeira ou profissional, mas não existe beleza, riqueza e carreira maior do que ser mãe. Ser mãe é um dom de Deus para a mulher. Segundo, a alegria. Gênesis capítulo 21, verso 6, disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouviu isso vai
rir-se juntamente comigo, disse Sara. Sara não conteve sua alegria quando conseguiu ser mãe, e sorria de contentamento por seu filho prometido por Deus. A primeira vez que Sara ouviu Deus dizer que seria mãe, ela riu sem entender. Gênesis capítulo 18, verso 12 e 15. Mas depois declarou que tinha muitos motivos de se alegrar na presença do Senhor. O primeiro momento de uma mãe é de dor quando dá luz ao seu filho, e mesmo assim ela se alegra. Durante toda a vida de uma mãe, muitos são os momentos de dor por seus filhos, mas não se compara com a alegria de ver o rosto de quem tanto ama. Ser mãe é uma alegria. O exemplo, Gênesis capítulo 21, verso 6, disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Sara não conteve alegria quando conseguiu ser mãe, sorria o contentamento por seu filho prometido por Deus. A primeira vez que Sara ouviu Deus dizer que seria mãe, ela riu, sem entender, mas depois declarou que tinha motivo de alegrar na presença do Senhor. O primeiro momento de uma mãe é a dor de dar a luz ao seu filho, e depois ela se alegra. Ser mãe é uma alegria imensa. Exemplo, Ruth, capítulo 1, verso 8, disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os que morreram comigo. Noemi foi mãe que sofreu a perda de seus filhos, por isso despediu suas noras para a casa de suas mães. Contudo, Ruth não aceitou deixá-la por consideração. Ruth capítulo 1, verso 16. A vida de Noemi era um exemplo para Ruth, por isso era mais do que uma mãe para ela. Na verdade, Noemi perdeu seus filhos, mas ganhou uma grande filha, Ruth, que ainda não era mãe. Depois teve o privilégio de fazer parte da geração de Davi e do Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, verso 5. Essas mulheres nos mostram que ser mãe é um exemplo de vida tanto para os filhos gerados no ventre como no coração. Mãe é o exemplo. Mãe, mulher, alegria, exemplo. Para dizer o que é ser mãe, gastaríamos muito predicados e talvez não conseguiríamos explicar. Nem mesmo as próprias mães conseguem expressar o sentido e emoção que elas sentem da maternidade. Mas Deus colocou nessas lindas palavras a riqueza do seu amor, comparado ao amor de mãe. Mãe, é como eu digo sempre, é uma bênção de Deus para nós. A influência dessa mãe na vida de um crente sobre seus filhos, a influência dessa mãe. Dou graças a Deus a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro-me de suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para as minhas alegrias que sejam completas. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice. Eu estou convencido que também habita em você. 2 Timóteo capítulo 1, verso 3 e 5. Que tipo de influência você tem exercido sobre a vida de seus filhos? Servas do Senhor, amados e amadas, o papel que Deus designou para a mulher é mais glorioso. Deus dá às mães uma posição exaltada, coroada de dignidade e honra. O papel de mãe na família é indispensável e insubstituível. Sem a presença dela, a família se deteriora e a sociedade se destrói. Ela é o coração da casa e a fonte de todas
as boas influências do lar. Na sua missão de mãe, ela é uma escultura de vidas. A Bíblia registra vários exemplos de mães que influenciaram espiritualmente na vida de seus filhos. O exemplo de Eunice sobre Timóteo é gratificante. Sem a ajuda do pai, com o apoio da avó, Eunice preparou Timóteo para ser consagrado servo de Deus. Como eu falei lá em cima, você como mãe está preparada ou preparando seus filhos para serem o quê? Hein, amada Flávia, pastora, ao profeta Abraão. Timóteo foi um grande servo de Deus, porque sua mãe fez um grande investimento em sua vida. Ela o preparou para ser um grande homem de Deus. Nesse preparo ela usou 3 estratégias. Uma mãe influenciadora ensina ao seu filho a palavra de Deus. Na lei judaica, os pais eram obrigados a ensinar a Bíblia para seus filhos em casa. Veja, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 9, que diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência ao seu filho. Converse sobre elas quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amare-as como sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e seus portões. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 9. A mãe ensinava os filhos dos 7 primeiros anos de vida, e depois eles iam aprender nas sinagogas. Timóteo aprendeu a Bíblia pelos lábios de sua mãe, conforme o testemunho de Paulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras da Escritura, que pode tornar-se sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Segundo Timóteo capítulo 3, versos 14 e 15. As mães precisam aproveitar as oportunidades de ensinar seus filhos desde as mais tenra idade. O mundo está ensinando nossos filhos, a televisão está ensinando nossos filhos, a nova malhação está ensinando nossos filhos, a escola está ensinando nossos filhos. Eles estão expostos a muitos mestres, a muitas influências do mundo. Por isso, mães, preciso trabalhar com muita consciência para instalar no coração de seus filhos a palavra de Deus. Eunice fez isso, e seu filho tornou-se um pastor, um homem poderoso nas mãos de Deus. Invista na educação espiritual de seus filhos, leia a Bíblia com eles, ore com eles, reparta a sua existência com eles. Muitos pais hoje deixam os filhos crescer para depois escolher o caminho que querem seguir. Nós escolhemos o nome, as roupas, a comida, a escola para os filhos. Não escolheremos o mais importante. Josué era o líder do povo de Deus, disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi em casa, sob o ensino de sua mãe, que Timóteo, desde a sua tenra infância, aprendeu as sagradas letras e decidiu andar com Deus. A lição é válida para hoje. Essa casa é que se aprende a palavra. Uma mãe influenciadora ensina seus filhos a fé real em Jesus. A fé real é a verdadeira, genuína, autêntica. A mãe deve ensinar essa fé real aos seus filhos pelo exemplo seu. Eunice aprendeu sobre essa fé com sua mãe Loide, e agora passa para o seu filho Timóteo. Primeiro ela abraça essa fé real, depois ela ensina sobre essa fé. Primeiro ela demonstra que vive o estilo de fé, depois ela ensina com sua própria vida como o dever de vivê-la. Primeiro ela testemunha, depois ela transmite o ensino ao filho. Por isso que a fé sincera que habitou em Timóteo, primeiro habitou em sua mãe. Ela aprendeu a viver essa fé.
E observando sua mãe viver, Paulo testemunha essa verdade. Pela recordação que guarda em tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e tua mãe Eunice, estou certo que também habitará em ti. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 5. A expressão fé sem fingimento, amados e amadas, significa fé sem hipocrisia. A fé não é hereditária, não é uma coisa que se transmite de pai para filho de forma instantânea, dos ascendentes e descendentes. Ela precisa ser ensinada e aprendida. Pais, mães, ensine seus filhos a não terem uma fé fingida, e sim uma fé autêntica, uma fé real. Uma fé não é fingida, significa ter um coração sincero e não meramente professar palavras religiosas de boca para fora. Devemos ter uma fé autêntica e autenticada pelo modo que você vive. No entanto, aprende-se a fé imitando o exemplo. Ninguém sabe melhor do que uma criança se a fé dos seus pais é genuína. Se você, mãe e pai, quer seu filho ter uma fé autêntica, uma fé real, leve a sério a sua fé, o seu exemplo. Leve a sério o modo que você vive o cristianismo em sua família. Nossos filhos estão antenados em nossa maneira de viver a fé. Por isso, viva essa fé como exemplo de vida, demonstrando as suas atitudes à família. Portanto, deixe essa fé real habitar em seu coração, para você ensiná-la aos seus filhos. Qual tem sido a sua fé, amados e amadas, servas do Senhor? O que você está ensinando com fé que possui? Que tipo de fé você quer para seu filho? E a fé que você vive hoje, a fé que você experimenta hoje, é a que você realmente deseja para o seu filho? A lição é válida. A fé se aprende em casa, com o exemplo dos pais. Uma mãe influencia a fé do seu filho. Sim, ensina ao seu filho o valor de servir a Deus. A mãe deve preparar seus filhos para servirem a Deus. Ela faz isso mostrando a esse filho o valor de servir a Deus. No início de sua segunda viagem missionária, Paulo passou em Derbe e Listra, e ali ele conheceu Timóteo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Atos capítulo 16, verso 1 e 2. Timóteo era um crente exemplar e disponível para servir a Deus. Por isso Paulo o recrutou para o ministério pastoral e transformou num dos mais consagrados missionários da igreja primitiva. Certamente foi a casa de Timóteo, foi incentivados para servir a Deus. Foi em casa que ele aprendeu sobre o valor de servir a Deus com integridade de vida. Da mesma forma, Timóteo, incentive, amada mãe, seu filho a servir a Deus. Incentive seu filho a amar a Jesus. Incentive seu filho a amar a igreja. Incentive seu filho a crescer espiritualmente. Incentive seu filho a ser tudo o que Deus deseja dele. Timóteo foi o quê? Porque sua mãe despertou no seu coração, amados e amadas servas do Senhor, o desejo de ser um grande homem de Deus. Como mães que desejam sempre servir o melhor para seus filhos, você tem ensinado aos seus filhos o valor de servir a Deus? Vamos ver hoje então, aprender o valor de servir a Deus. Começa em casa. As amáveis palavras de Paulo dão a ideia do caráter de Timóteo. Quando Paulo pensou na fidelidade de seu jovem discípulo, ele lembrou de Loide e Eunice, que tinham contribuído à fé em casa de Timóteo. Parabenizo nesse momento, aproveitando, todas as mães crentes que têm impactado, influenciado espiritualmente a vida de seus filhos, se preocupando com a sua fé e seu exemplo.
Que Deus possa ser glorificado através da vida de mães que influenciam os filhos, honra a Deus e honra os pais. Uma mãe influenciadora ensina seus filhos a palavra de Deus, ensina seus filhos a fé real, ensina seus filhos o valor de servir a Deus. Influencia uma mãe crente sobre seus filhos a terem tomado o caminho do bem, da verdade e da vida. Vamos seguir no segundo vídeo. Amém?